Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Professor Daniel Santana. E a aula de hoje é sobre a teoria do desenvolvimento organizacional, a famosa DO. Nesta aula, irei falar sobre os conceitos iniciais. No segundo vídeo desse assunto, aprofundaremos mais sobre este tema, sobre esta teoria. Pessoal, antes da aula, eu quero informá-los de uma grande novidade que eu preparei para vocês. Um curso chamado TGA Descomplicada. É um curso sobre todas as teorias da administração. É um curso online com a didática incrível e cheio de momentos maravilhosos, como, por exemplo, vídeos animados, podcasts, mapas mentais, infográficos, e-books, fóruns e mais de 150 questões comentadas para vocês. Pessoal, é um curso maravilhoso com um preço super acessível. Se vocês têm interesse, basta acessar aqui na descrição desse vídeo o link da minha plataforma de cursos online. Pessoal, me sigam também nas redes sociais. Muita coisa boa por lá. Vamos para a aula. Pessoal, as teorias anteriores, as primeiras teorias da administração científica clássica e teoria das relações humanas, elas tratavam apenas de uma linha de raciocínio. Elas tinham como estudo apenas um foco, somente as tarefas, somente a estrutura, somente as pessoas. A partir da década de 50, o contexto geral, mundial, começou a mudar. O homem se tornou mais complexo, as empresas também. O homem tinha mais necessidades, como, por exemplo, saúde, beleza, locomoção, conhecimento. E por essas necessidades, as empresas também começaram a atender essa necessidade. E, portanto, elas ficaram também mais complexas. Era necessário elas mudarem também um pouco mais de estilo para atender à necessidade do indivíduo. Então, na década de 50, surgiu uma teoria muitíssimo importante, que foi a teoria comportamental, que nós já estudamos aqui no canal. Essa teoria ela trouxe temas bem atuais e bastante inovadores, como, por exemplo, motivação humana, estilos de administração, cooperação, tomada de decisão, comportamento humano, conflitos individuais e organizacionais e liderança. Na década seguinte, exatamente no ano de 1962, surge a teoria do desenvolvimento organizacional. Essa teoria ela é uma consequência da teoria comportamental. Como falei, é um momento onde as empresas estão mais complexas, novos cargos, maior hierarquia, mais responsabilidades, e assim surgiu o homem e a empresa mais complexa nesse momento. Então, esse momento foi um momento ideal para promover mudanças nas empresas. Bem, eu quero, junto com vocês, fazer uma reflexão. Mas o que é desenvolvimento? O que é organização? A palavra desenvolvimento, inclinando para pessoas, desenvolvimento de pessoas, ela é um conjunto de programas que uma organização pode fornecer aos indivíduos ali da empresa. Por exemplo, uma plataforma de cursos online, programa de incentivo para curso superior, treinamentos, capacitações, reuniões, cursos, seminários, rodízios de postos de trabalho, comunicação e feedbacks. O desenvolvimento pessoal, ele cada vez mais ganha destaque nas empresas e, lógico, tem como objetivo o crescimento e a sustentabilidade das organizações para enfrentar as rápidas mudanças que os tempos atuais e a globalização estão proporcionando. Assim, com funcionários desenvolvidos, as empresas elas conseguem buscar o crescimento e até, pessoal, a manutenção dela na posição de liderança no mercado. Quando falamos de desenvolvimento organizacional, estamos falando da análise, pessoal, do ambiente externo e interno, buscando as mudanças, e as realizações potenciais de uma organização. Para fazer essa análise,
também precisa de uma equipe bem estruturada. Já quando falamos de organização, ela deve ser bem estruturada, pois dentro de uma organização existe ali pessoas, né? A organização é uma entidade constituída por pessoas e desenhada para alcançar resultados. Portanto, essa organização deve ser bem estruturada, pois o trabalho é dividido e o seu desempenho é atribuído aos membros da organização. Observem, pessoal, que até agora nós falamos de dois momentos importantes: organização e desenvolvimento. A questão do desenvolvimento abraçando a questão comportamental e a organização abraçando as questões estruturais. Então já falamos de comportamento e também de estrutura. Não é isso? Então, a teoria do desenvolvimento organizacional tem como precursor Leland Bradford. Ele é autor do livro Teoria do Grupo T e Métodos Laboratoriais, criada aí em Nova York. Essa teoria ela se preocupa com a estrutura da empresa e com o comportamento das pessoas, pois o ambiente ele é mutável e as organizações e as pessoas têm que se adaptar. A teoria do desenvolvimento organizacional, anotem aí, pessoal, ela não é bem uma teoria, ela é um movimento coordenado por um grupo de cientistas e consultores. Eles desenvolveram uma abordagem moderna, democrática e variada ao desenvolvimento planejado das organizações, que recebeu o nome de desenvolvimento organizacionais. Pois bem, esses cientistas e consultores, eles tiveram muitas ideias que estavam relacionados, estavam inclinados ao homem, à organização e ao ambiente. Esse tripé ele é ideal para que o empresário possa fazer questionamentos para desenvolver a organização. Mas como, de onde, qual a origem da teoria do desenvolvimento organizacional? Pois bem, a origem dela se dá primeiramente porque até este momento do surgimento desta teoria existiam muitas dificuldades dos empresários operacionalizar as empresas. Por quê? Porque o conceito que eles tinham de organização era muito limitado. Era apenas informal, era apenas formal, era apenas norma. Então as teorias anteriores trouxeram trouxeram aí conceitos muito diferentes uns dos outros. E aí foi percebido que não adiantava apenas treinar o indivíduo. Era interessante oferecer um programa de acompanhamento provocando mudanças, pois não bastava apenas treinar, era necessário mudar. Um outro item importante que provocou aí a origem da DO é justamente os temas atuais, como motivação, pois o homem era mais complexo, a ideia de interpretar que os objetivos dos indivíduos não eram os mesmos da organização, né? A partir da década de 50 isso ficou bastante claro e era necessário tratar bem esse assunto, né? Porque os colaboradores se sentiam alienados e isso podia dificultar o alcance dos objetivos organizacionais. Um outro item, né, e da origem da teoria do desenvolvimento organizacional foi justamente o T-Groups, né, que foi o primeiro esforço para melhorar o comportamento do grupo. Então, um grupo T, né, ou um grupo de treinamento, que às vezes era chamado de grupo de treinamento de sensibilidade, grupo de treinamento de relações humanas ou grupo de encontro, é uma forma de treinamento em grupo em que os participantes aprendem sobre si mesmo, através da interação, né, entre eles e entre si. Então, eles usam feedback, resolução de problemas e dramatização para obter informações sobre si, os outros e o grupo. Um outro fator do surgimento da DO são as transformações rápidas do ambiente. Então, temas como complexidade das organizações, diversidade e complexidade da tecnologia, mudanças no comportamento administrativo,
pois nesse momento o homem ele é conhecido não mais como um aperta-botões, mas um homem que colabora, é um homem que tem maior conhecimento. Então, pessoal, não adianta mais trabalhar com coações e ameaças, pois o homem tem novos valores, novas ideias, novos pensamentos. Um outro fator é a tecnologia, a inovação. Ela passou a modificar a vida da sociedade, das organizações e da visão de mundo, né, que as pessoas e as empresas têm. Tá? Bom, eu queria que vocês anotassem 4 palavras importantes que é base para o desenvolvimento organizacional. É o ambiente, a organização, o grupo e também o indivíduo. Pessoal, essas 4 palavras são base da teoria do desenvolvimento organizacional. Se o empresário ele aplica um diagnóstico em cima dessas variáveis e a resposta desse diagnóstico, ao implementar na empresa, pode provocar mudanças que fará com que os objetivos organizacionais e individuais sejam alcançados. Tá? Pois bem, a partir de toda essa compreensão, dessa percepção desses cientistas e desses consultores, surge aí um novo conceito de organização. O desenvolvimento organizacional diz que a organização é tipicamente behaviorista. Behaviorista é uma linha da psicologia que trabalha o comportamento. Então, a organização ela é uma coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente. Então, as contribuições de cada participante à organização depende de suas diferenças individuais e do sistema de recompensas e contribuições que a empresa oferece. A organização, pessoal, ela atua em um meio ambiente e a existência da empresa, né, da organização, e sobrevivência delas dependem da maneira como ela se relaciona com o meio ambiente. Então, para tanto, as organizações devem ser estruturadas e dinamizadas em função das condições e circunstâncias que caracterizam o meio que ela opera. Pessoal, com esse novo conceito de organização, surge um conceito muito importante atual, que deve ser sempre estudado e remodelado conforme as necessidades observadas no ambiente, que nós chamamos de cultura organizacional. Como cada país, né, tem sua cultura, as organizações também têm suas culturas. E culturas são hábitos, crenças, valores, tradições, interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Então, essa maneira, né, tradicional e costumeira, às vezes, de pensar, elas são compartilhadas por todos, né, e isso é também cultura. Cultura organizacional são normas informais e não escritas que orientam o comportamento humano buscando os objetivos organizacionais. É interessante pensar que cada organização tem a sua cultura. Então, para se conhecer uma organização, o primeiro passo é conhecer a sua cultura. Tá? Então, quando você está dentro de uma organização, trabalha nela, atua em suas atividades, desenvolve nelas as suas ações, você está participando intimamente da cultura organizacional ali daquela empresa. Tá? Quando falamos de cultura, ela não tem uma norma, algo escrito. Ela surge muito da liderança também daquela organização. Então, existem, né, culturas muito mais fechadas, mais mecânicas, né, muito mais rígidas, e existem culturas mais flexíveis, mais orgânicas, mais abertas, mais flexíveis. Tá? Então, observando essa imagem que eu vou apresentar para vocês, é interessante pensar que, quando falamos de cultura, 2 momentos de visibilidade delas ficam visíveis ou não ficam visíveis. Há questões formais da empresa, da organização, como a estrutura, como a descrição de cargos, como as tecnologias, como as políticas da empresa, os métodos de trabalho.
eles são totalmente visíveis, tá? Então, eles são orientados para operacionalização das tarefas cotidianas. E elas estão ali na ponta do iceberg, elas são visíveis. Enquanto, pessoal, as questões de valores, sentimentos, percepções, relações afetivas, a questão até da influência do poder, elas estão invisíveis, elas são ocultas, tá? É justamente orientado para aspectos sociais e psicológicos. Bem, a questão informal, ela é um pouco mais difícil de perceber, certo? E é mais difícil de ser mudado e também entendido, porque ela requer questões psicológicas. Tudo bem? Bom, o DO, ela critica muito o sistema mecânico, fechado, né? Elas adotam o sistema muito mais aberto e flexível, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês que a cultura, ela não é estática e nem permanente. Ela pode sofrer alterações com o tempo, dependendo das condições internas e externas, tá? Falando de cultura, surge também o tema clima organizacional. Quando falamos de clima organizacional, ela é uma atmosfera psicológica ali no meio, né, na parte interna da empresa. Ela está relacionada, pessoal, com a moral e a satisfação das necessidades dos participantes. E ela pode ser saudável ou até doentio. Depende de como os participantes se sentem em relação à organização. Então, quando falamos de clima, ela envolve fatores estruturais, a tecnologia utilizada, as políticas de campanhas, as metas, né, operacionais, os regulamentos internos. Se eles não atendem à necessidade do indivíduo, o indivíduo pode então ter reações diferenciadas, alterando o clima da empresa. Tá? Como falamos, cultura e clima não são rígidos, eles podem alterar. E para fazer essa mudança, é interessante pensar sobre a adaptabilidade. Então, a capacidade de resolver problemas, de reagir à maneira flexível, imutáveis, de ser receptivo às novas ideias, né, que vêm de dentro e fora da organização. Para mudar, é preciso entender um pouco mais sobre o senso de identidade, né, conhecer e compreender o passado e sempre compartilhar os objetivos com todos os participantes. Uma perspectiva exata do meio ambiente, né, que é uma percepção realista e também a capacidade de investigar, diagnosticar e compreender o ambiente. A integração entre os participantes também deve ser totalmente estudado para mudar, para provocar mudança na cultura e no clima organizacional. Bom, mas o que é mudança? Mudança, ela é uma transição de uma situação para outra diferente. Então tem a ver com ruptura, transformação, perturbação, interrupção. O mundo, pessoal, ele requer empresas com ambiente dinâmico e constante, né? Então, a adaptabilidade é uma condição básica para a sobrevivência, tá? Então, adaptações, renovações e revitalização significam mudanças, tá? Quando falamos de mudanças, existe um processo de mudança que vai desde o descongelamento, que é ali as velhas práticas, né? Elas são derretidas, elas são desaprendidas. Vem a mudança, que é uma fase de aprendizagem, né, de novas ideias, é a nova maneira é aprendida, e vem o recongelamento, que é justamente a incorporação. É justamente as novas ideias em práticas, elas são incorporadas definitivamente no comportamento do indivíduo. Mas um processo de mudança, existe lá as forças positivas e as forças negativas. As forças positivas, elas apoiam a mudança, enquanto as negativas, elas resistem à mudança. Quando o indivíduo, quando a empresa ali está num momento de equilíbrio e o empresário faz uma análise das forças externas, começa a sair então a empresa desse equilíbrio. Então, para gerenciar a mudança, é necessário analisar as forças externas, por exemplo, tecnologia, consumidores, clientes, né, economia,
e analisar as forças internas, que é justamente os produtos, processos, as atividades internas. Quando você analisa essas duas variáveis, é possível perceber a necessidade. Ah, sim, a empresa precisa mudar, porque lá o ambiente ele requer essa mudança. Bom, e aí surge uma lacuna de desempenho, que é a diferença entre os níveis existentes e o nível desejado. Essa lacuna de desempenho ela ocorre devido aos procedimentos atuais que não estão adequados às novas exigências. Então, a empresa ela deve estar atenta aos problemas e oportunidades. Tá? Então, pois bem, depois que faz a análise, vem a parte do diagnóstico. Diagnóstico, pessoal, é uma verificação, um questionamento do que precisa ser mudado na empresa, na organização. Então, estrutura, cultura, tecnologia, produtos ou serviços, nesses temas se faz um diagnóstico para questionar o que precisa ser mudado e logo depois implementa essa mudança de forma organizada e também planejada. Então, a mudança ela é o resultado entre as forças impulsionadoras e as forças restritivas. A mudança ela acontece quando as forças impulsionadoras são maiores que as forças restritivas. Tá bom? A mudança requer flexibilidade, adaptabilidade, gestão participativa e também liderança democrática. Mas assim, pessoal, para existir engajamento e compromisso das pessoas, alguns estimuladores devem aparecer. Por exemplo, a comunicação, apoio, motivação, recompensas e incentivos. Todas as pessoas devem estar envolvidas, tá, pessoal? E não somente algumas. A mudança organizacional não acontece somente em vez em quando, ela é um processo contínuo, e é preciso saber como criar uma mudança, manter e, sobretudo, dinamizar. Tudo bem? Pois bem, pessoal, esse é o vídeo inicial sobre a teoria do desenvolvimento organizacional. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, coloquem suas dúvidas, compartilhem com todos. Tá bom? Tchau, tchau, forte abraço e bons estudos.